E aí, pessoal? Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tradição oral. Antes da criação e desenvolvimento da escritura, os antigos transmitiam sua história e seus costumes aos seus filhos por meio da oralidade. Era costume daquela época eles contar as histórias. Se nós formos ver como teve um filme e aquela própria novela, Os Dez Mandamentos, a gente vai entender que eles sentavam com seus filhos dia de semana ou dia de qualquer dia, sentavam em redor de algum local e ali eles contavam a história dos seus pais, dos seus antepassados, a história de José, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Então é o costume, a tradição oral. Por que era o costume essa tradição? Não tinha o papel, não tinha, muitas pessoas não sabiam ler, então eles escutavam as histórias e mantinha a tradição de levar a palavra de uma forma e manter o crescimento, a tradição do seu povo. Se a gente for olhar, o povo de Israel preservou sua memória através das narrativas orais, comunicadas pelos pais aos seus filhos, e este aos seus filhos por toda a geração. Então era a geração de contar a história de pai para filho, de filho para filho, o avô, no final. Quem de nós nunca sentamos com nossos avós e escutamos a história do seu tempo? Então, é a tradição oral que vai dando continuidade na história do nosso país. E assim, esta narrativa for a identidade de Israel. Se Israel se manteve de pé até o dia de hoje, o exemplo foi da historialidade, porque manteve a força dela. A liturgia, as festas das Páscoas, é onde acontecia a maior parte dessas histórias. Por quê? Porque ela juntava toda a família nas festas pascuais e fazia a história, a oralidade, família contando as histórias dos seus passados. Como pode sobreviver o povo mais perseguido do mundo? Sobreviveu através de contar as suas histórias. Sobreviveu através de tradições. Uma das tradições que eu quis trazer só um pedaço hoje foi a tradição oral, onde nós continuamos nos dias de hoje fazendo essa tradição oral. Sentamos com nossos filhos, sentamos com nossos sobrinhos e contando história de Davi, contando história de Jacó, de Isaac, de Abraão, história de Noé, história de Adão. Então, nós, nos dias de hoje, estamos dando continuidade nessas histórias. Sentamos com nossos parentes e dando continuidade a ela. E esse é só um pedacinho que eu quis trazer para nós, né? Um pequeno estudo hoje para nós conhecermos e se aprofundar mais sobre essa parte bíblica, que ela é muito importante dentro da historicidade e dentro do contexto bíblico, aonde ela conseguiu se manter e chegar até os dias de hoje. Após veio o papel, veio o pergaminho, veio as folhas, né? E deu continuidade. Mas antes disso, era através da oralidade, através de contar a história com seus filhos. E eu trouxe uma imagem para vocês verem como é que era formado um pouco naquela época de história. Era assim, o ancião sentado com os filhos, com parentes, com netos, e ele contava a história dos seus antepassados, não somente da Bíblia, mas dos seus pais. E até hoje chegou a nós, e nós continuamos com essa história. Fique com Deus, um forte abraço, e até a próxima aula com mais uma novidade.